A ideia desse vídeo é, continuando com a série de vídeos sobre construção de interface gráfica usando Python e GUI, nós vamos fazer uma interface hoje que obtém os dados de tempo da internet e gera essa informação numa pequena janela. Então, para isso, nós vamos fazer isso em 3 etapas. A primeira etapa, nós vamos construir um módulo que é um crawler que vai buscar os dados da internet. Com os dados desse crawler, nós vamos criar uma janela simples, que não tem, mas que mostra todas as informações que a gente está buscando. E por fim, nós vamos fazer uma interface um pouquinho melhor, que pode ser rodada por um usuário ou pode ser incorporada dentro de um programa. Então, o primeiro passo é fazer o módulo que obtém as informações de clima da internet. Esse módulo, basicamente, ele é uma função que vai receber a latitude e longitude do lugar que a gente quer informar, vai receber o dia, que por default eu estou usando datetime.now, ou seja, toda vez que eu chamar getWeather, se eu não passar o dia, ele vai considerar o dia corrente e ele vai retornar um dicionário com as informações que ele buscou da internet. E o programa principal basicamente é chamar essa função que a gente vai construir, receber as informações, dar um print nessas informações, e essa é basicamente o módulo principal. Eu vou precisar de importar uma biblioteca que já está sendo reclamada aqui pelo próprio VS Code, que é para o dia, e eu vou precisar de 2 bibliotecas para acessar a internet. Uma biblioteca chamada Requests, que é o que permite eu emitir os get e post e obter a página de resposta. E eu vou precisar de mais uma chamada urllib. Ele tem um módulo interno chamado parse, que eu vou precisar poder codificar as informações. A API que a gente vai usar é essa do openmeteo.com. Entrando nessa página, ela tem uma parte que permite a gente montar a URL, O interessante dela é que ela tem essa parte, então você pode selecionar quais são as informações que você quer, o time zone, as unidades, e ao dar preview chart ele vai buscar essa informação, os dados estão sendo mostrados aqui, mas não importa. O que é importante para a gente é que ele retorne aqui qual que é o formato da URL que a gente precisa de chamar. Então esse é o formato que eu vou codificar essa URL, alterando então a latitude e a longitude e a data e os campos aqui. E o resultado é um JSON. Então, a gente, lendo esse JSON, a gente já tem um dicionário interno no nosso, que é o que a gente vai receber da nossa função. E se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada aqui na página. Ele vai explicar o que é cada um dos campos que são retornados. Então, vou voltar para o programa. Vamos então finalizar o nosso crawler.
Vamos colocar aqui um valor de uma latitude que eu já sei e de uma longitude também que eu já sei. Isso aqui, na verdade, é o farol da barra. Com isso eu já tenho a minha chamada pronta. Uma coisa que eu percebo naquela formação da URL é que existe um formato específico para a data. Então eu vou formatar esse day utilizando o strf time. Estou reclamando que a aspas é dupla dos dois lados. Então, o que eu vou passar é um string que tem o ano com 4 dígitos, o mês com 2 e o dia com 2, tudo separado por traços. A outra coisa que é importante, eu preciso do time zone. O time zone que eu quero é América, não é New York, vamos usar São Paulo. Ok? Para ter certeza que nada vai acontecer, eu vou que a codificação está correta, eu vou usar o URL lib passcode, né? Ele vai verificar se esses caracteres aqui são aceitáveis e vai alterá-los por aqueles outros, por aquele conjunto de caracteres que começa com um percentual. E aqui eu vou fazer a minha URL. Eu vou colar do site, que é algo meio grande, né? E já vou colar ela com o formato que eu quero. Então, basicamente o que eu fiz? Eu copiei aquela função, aquela URL do site. Eu tenho a minha latitude e longitude aqui. Eu estou usando então a formatação, né, aquelas f-string, onde eu posso escrever aqui para ele substituir usando essas chaves, né? Então eu coloco aqui, substituindo aquele número que estava lá na API por chave lat, a longitude por chave long, a informação que eu quero é diária, os campos que eu quero estão todos listados aqui, essa sequência gigante. Por enquanto, eu poderia fazer, se eu quiser melhorar a minha implementação, eu poderia permitir ao usuário selecionar, e aí eu adicionaria ou removeria itens dessa lista, né? O time zone que eu acabei de preencher, eu vou substituir ele aqui. Isso significa que também, se eu quiser mudar o time zone, basta eu alterar aqui, ele vai alterar lá na frente. E a interface permite eu buscar um intervalo de datas, mas para simplificar eu vou buscar uma data só. Então, tanto start date quanto end date eu vou preencher com o valor que eu acabei de gerar, que é essa string, que é ano, mês e dia. Ok? Bom, a chamada é um simples get. O que eu vou fazer então é usar a biblioteca request para fazer o get. Eu já tenho a URL, que é essa que está aqui em cima. Eu não tenho que mandar parâmetro nenhum. Essa API ela é aberta, eu não tenho que mexer com header, né? Então é uma chamada bem simples. A única coisa agora que eu tenho que verificar é se a resposta que retornou
foi válida. Para isso, em RESP, ele tem uma propriedade, né, que informa se está ok ou não, que eu vou testar, e eu quero que ela seja entre 200 e 299. Quer dizer, todos os números que estão nessa faixa, eu sei que é uma resposta válida. Caso contrário, eu sei que a resposta é inválida. Então, se a resposta for inválida, eu vou voltar um dicionário vazio. E se a resposta for válida, eu também vou usar um recurso que tem em RESP, que ele permite já retornar o valor do JSON direto, né? Então, ele vai pegar o JSON e codificar esse JSON como um dicionário. Então, aqui eu tenho que se a resposta for válida, ele retorna o conteúdo. Se a resposta não for válida, ele retorna um dicionário vazio. Manda executar e ele gera aqui, então, os resultados, que é o que eu vou usar na interface. Nota que aqui, então, tem a latitude e a longitude, e eu tenho dois... Deixa eu só copiar isso aqui. Aqui, que eu vou formatar um pouquinho melhor, para vocês verem como é o dicionário, que aí fica mais fácil também a gente continuar. Então ele tem a informação de que horas que ele gerou, time zone, que é redundante do que a gente já passou, a elevação. Mas a parte importante ele tem esse conjunto que é chamado de daily units, que eu vou colocar aqui nessas, que vocês veem que ele tem uma informação então sobre quais são as unidades dos campos que são voltados, né? Do tipo, eu sei que temperatura está em graus Celsius, sei que precipitação está em milímetros, assim por diante. Eu sei, por exemplo, que a quantidade de neve que cai está em centímetros, assim por diante. Mas o que eu queria mostrar mesmo é que a gente tem, então, na verdade, dois campos. Dentro do dicionário, então, a gente vai ter uma chave que chama daily units e uma outra chave que chama daily. E essa chave, a chave daily é o que tem os valores que são retornados. Então eu sei, por exemplo, então, que time, como eu pedi só um dia, ele vai ter essa lista que tem um valor só, né? Você lembra que eu coloquei o início e o final do dia como sendo o mesmo. Então vai ter sempre um dia só. E esse dia está codificado como sendo ISO 86.1, que é esse formato que está aqui. Aí eu tenho o weather code, que é um número, ele está só citando aqui que é WMO code, né? Então se eu for naquela página, eu vou ver o que cada um desses números dizem. Basicamente o que ele vai falar é se o dia é chuvoso, se o dia não é chuvoso, essas coisas. E aí, só dar mais uns 2 enters aqui para vocês perceberem. Existe uma correspondência de cada campo que está em daily units para daily. Então, eu vou saber para cada campo que existe aqui o valor, e se eu for em daily units, eu sei qual que é a unidade de medida que está ali. Então, eu sei, por exemplo, que hoje em Salvador vai estar entre 34 e 19 graus Celsius. Ok? Então, nós já temos o nosso módulo básico para acesso às informações. Vamos fazer uma página que
vamos fazer então o nosso programa do tempo, certo? E para isso, como eu quero mostrar isso numa janela, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o PySimpleGUI, e eu também vou importar de Weather Crawler, só que não é assim, é from Weather Crawler, vou importar aquela biblioteca, aquela função que eu acabei de criar. E essa chamada que está aqui, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma coisa bem simples, que é, eu não vou solicitar a entrada da latitude e longitude, eu vou entrar com esses dados diretamente aqui, e se vocês quiserem depois fazer uma interface um pouco mais complexa que pede a latitude e longitude. Por enquanto a gente vai, eu vou me preocupar basicamente em fazer uma tela de apresentação, mas sem a seleção do local. Uma coisa que eu acabei de perceber é que eu criei o Weather Crawler fora do diretório. Ok, então eu tenho os dois na mesma posição, né, no mesmo subdiretório. Dentro dela eu tenho um diretório de imagens, que são imagens que eu vou usar para implementar a minha interface final, e deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Ok, então, eu vou aproveitar esse comentário e eu vou colocar aqui ele também como sendo uma variável que eu quero apresentar que lugar que é. Isso significa que o programa precisa de duas coisas que a gente não vai fazer. Ele precisa de algo que recebe o nome do local e acha a latitude e a longitude desse local, porque eu vou precisar dessa informação para poder achar o tempo, certo? Para fazer a nossa janela, lembra que eu tenho que criar um layout. Esse layout vai falar o que tem nas telas, né? E a chamada básica é essa. Significa que eu estou criei uma janela, que o título dela é cobertura de tempo, e o layout são as linhas que eu vou criar aqui em cima. E a outra coisa que eu tenho que fazer é deixar ele rodando para sempre. Eu vou dar um read, que é a janela vai ficar rodando para sempre. O tempo todo ele vai ficar lendo para ver se aconteceu algum evento. Se acontecer um evento, ele retorna no evento e qual os valores dos campos. Então, a única coisa que eu vou verificar é se alguém usou um evento de fechamento de janela. Ou então, se clicou num botão que eu posso criar para poder fechar, ele vai terminar o loop. E por último,
ele vai fechar a janela. Como nossa janela não tem interação nenhuma, é só ele já chama direto a previsão do tempo e vai só mostrar essa previsão, eu não preciso mais do que isso. Né? Se eu chamar agora, ele vai criar uma janela que não tem nada, então vamos começar a criar os campos. Por via de regra, lembra então que cada o diagrama que a forma que o Paisem-Pogui trabalha é linhas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou criar uma linha que empurra tudo para baixo no início e outra linha que empurra tudo para cima. Com isso eu tenho uma garantia de que o que quer que seja que eu for fazer vai ficar no meio, independente da forma que eu dimensionei a minha janela. Eu vou começar então a primeira linha com conteúdo que eu vou fazer. Eu vou criar então um texto, e nesse texto o que eu vou colocar é a informação do lugar que eu estou pesquisando, né? Ele está reclamando que não tem latitude e longitude, porque na verdade eu não criei isso como variável. Então eu vou criar como sendo uma variável. Vou apagar esse pedaço. Preguiça de digitar, né? Pronto, então agora eu tenho a chamada. Torna a coisa mais genérica. Na verdade, essas aqui são as variáveis que eu precisaria de receber, ou de um arquivo de configuração, ou ter uma janela que solicita essa informação para que os dados sejam mostrados. E aí, então ele vai pegar e vai gerar a janela que eu quero. E eu vou fazer o seguinte: em vez de eu escrever todas as linhas, eu vou criar um layout. Vou fazer uma coisa diferente. Vou criar um outro layout. E esse layout aqui eu vou gerar ele num loop. Para isso eu vou fazer, eu sei que os campos que vão ser retornados são esses aqui. Então eu vou criar um dicionário que mapeia cada um daqueles campos num campo de texto que eu quero. E aí, num loop, eu vou preencher a informação. Então, vamos lá. Eu tenho então essa aqui, cada linha vai estar aqui. Isso aqui eu vou criar isso como vou criar essa linha aqui num loop que eu vou pegar, né, desse dicionário que eu fiz aqui. Então eu vou fazer um loop que pega tanto a chave quanto o item. Por que isso? Porque com isso eu tenho em chave esse nome, que é o nome que indexa aqui, né? Tanto em daily units quanto em daily. E esse aqui é o valor, o nome que eu vou dar pro campo texto
em português que vai ser apresentado. Então, o que eu quero fazer? Eu vou apresentar então um texto, vou criar um campo de texto, onde eu mostro essa tradução aqui. O primeiro é o texto em português, o segundo acessa o info, o campo, ficou louco, o campo que chama daily, a chave que a gente está usando, e como é o valor, é uma lista, eu preciso de acessar o primeiro item da lista, que é onde está o valor. E o segundo contém as unidades, posso fechar aqui, e não preciso de acessar porque o número é um número direto, não é uma lista. Eu estou dentro do Python aqui dentro, preciso disso. Vamos executar. Isso. Então a janela está abrindo, agora a gente só precisa de dar uma melhorada na interface.